Bom, pessoal, hoje trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje viemos buscar mais uma vaca parida aqui, ó. Graças a Deus. Uma girolando meu sangue. Pariu um bezerro buzeral, filho do nosso tourinho buzerá puro. Girolando meu sangue, parindo de buzerá leiteiro. Vamos ver aí o que é que vai dar. Olha a estrutura da novilha. Segunda cria. Agora é um animal diferenciado. A gente já deu mamar o bezerro. Já deu mamar o bezerro. E olha como ela tá. Graças a Deus. Leite pingando. E sadia, viu? A vaca tava a pasto. Olha como tá o animal. O animal tá lindo demais, graças a Deus. Olha o bezerrinho. Olha o mamilo do bezerro. Bezerro caminhando e o mamilo virando. Ó. Animal diferenciado. Olha o aparelho mamado dela, ó.